Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma arquibancada, mais um podcast com uma bancada muito legal, diferente, repleta de mulheres, mas daqui a pouco eu já apresento a nossa convidada. Primeiro eu vou apresentar a Isa, mais uma bancada juntas, fizemos lives juntas ontem. Bom dia, Isa, como você tá? Bom dia, Ju. Bom dia para nossa entrevistada que já vai estar aqui. Oi também para todo mundo que vai nos acompanhar depois. Sempre um prazer estar com você em live, em entrevista. Espero que a gente faça muito mais coisas juntas. E espero que seja uma ótima entrevista, um ótimo papo para todo mundo. É isso aí, vai ser, Isa. Bom, nossa entrevistada de hoje é uma entrevistada muito especial, Monique Danello, que já cobriu Copa do Mundo, já cobriu Jogos Olímpicos, final de Champions, final de Libertadores, cobriu muito o Flamengo. Bom dia, Monique, obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Isa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei que horas vocês vão estar nos assistindo, mas um abraço para todo mundo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa nossa profissão, né? É verdade. E assim, estou super feliz, lisonjeada de estar aqui numa bancada feminina, né? Eu acho que é muito importante nós trazermos vozes femininas e ainda mais quando a bancada toda é feminina. Enfim, de novo agradecer você, Monique. E bom, vamos começar nossa entrevista falando um pouquinho sobre o seu passado, né? Você estudou turismo, né? E a gente queria saber se logo no começo da sua carreira você já se interessou por jornalismo turístico ou se você já sabia que você queria o esporte desde o começo. Então, eu acho que como todos os jovens, né, passei por aquela fase de muitas dúvidas na hora de decidir o que eu ia fazer e como eu ia fazer, né? Vocês já viveram isso também e sabem que quando a gente está no ensino médio, a gente tem uma pressãozinha, né, para ou passar no vestibular ou definir o que a gente vai fazer. Então, assim, eu tinha duas coisas muito claras no momento em que eu prestei vestibular. Eu gostava muito de jornalismo e eu gostava muito de viagem também. Então, aqui no Rio, especialmente, né, na hora de colocar, de escolher as faculdades federais, estaduais, para prestar o vestibular, nem todas têm todos os cursos. E como eu queria ter mais possibilidades e mais chances, né, de passar, então, onde tinha jornalismo, eu coloquei jornalismo, comunicação social, e onde não tinha, eu tentei turismo, já que eu gostava muito, né, dessa coisa de viagem, de história, de conhecer os lugares. E assim foi, eu acabei passando nas duas, só que o jornalismo eu só passei na particular e o turismo eu passei na federal. Então, eu comecei a cursar as duas ao mesmo tempo, só que depois de uns 3, 4 meses, já estava ficando inviável para mim, pela rotina. Uma era de manhã, a outra era de tarde, a quantidade de coisa que tinha para ler, para entregar. Então, eu decidi, naquele momento, trancar a faculdade de jornalismo. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos, e eu pensava assim, bom, a de jornalismo, já que é uma faculdade particular, eu posso retomar em qualquer momento da minha vida. Mas a de turismo, se eu abrir mão agora, eu vou perder a minha vaga numa faculdade federal. Então, eu quis fazer e terminar antes de cursar o jornalismo. E era algo que eu gostava, eu cheguei a trabalhar com isso, eu fui estagiária, depois fui contratada. Quando eu me formo em turismo e decido voltar a cursar jornalismo, eu estou trabalhando com carteira assinada, contratada numa agência de viagem. Então, foi uma experiência muito importante para mim, para amadurecer, para conhecer outras coisas, para conhecer outras pessoas, e é algo que eu gosto de fazer até hoje. Eu gosto de viajar, eu gosto de planejar minhas próprias viagens, e isso é um conhecimento que vai comigo e que foi muito importante também para me ajudar a fazer depois a faculdade de jornalismo de forma mais rápida, porque a parte básica, né? As duas eram de humanas, então eram muito parecidas, muitas matérias eu não precisei refazer. E foi mais ou menos assim, o início ali, quando eu tomei a decisão, era mais ou menos essa ideia que eu tinha na cabeça.
Bom, aproveitando que você está falando da sua formação em turismo, você acha que, de alguma forma, esse seu conhecimento adquirido na faculdade de turismo te ajudam, te auxiliam, quando você vai fazer uma cobertura, vai viajar para fazer alguma cobertura nas suas transmissões? Com certeza, né? Porque hoje em dia o nosso trabalho é um trabalho muito de contar histórias, né? E sempre que a gente vai para um lugar para fazer uma cobertura, a gente nunca vai só para fazer a cobertura, só para falar do esporte, né? A gente sempre vai para contar a história do evento como um todo. Então, antes de ir para qualquer cobertura fora do Brasil, é necessário estudar sobre a cidade, sobre o país, sobre a cultura, sobre fatos históricos, coisas que já aconteceram lá, encontrar curiosidades, coisas diferentes que você possa contar para o público, porque o público não quer saber só do futebol, da hora da bola rolando ou da competição em si. Então, no fim das contas, as duas coisas caminham muito juntas, né? Eu vou fazendo continha de tudo. Algumas contas não estão muito atualizadas que eu tenho que anotar, mas de países, por exemplo, está, e eu já viajei para 26 países diferentes. Estou indo para o 27º agora, que é o Equador, que eu nunca fui, para a final da Libertadores, e muitos eu fui de férias, mas uma grande parte foi a trabalho, né? Inclusive os mais exóticos que tem na lista, que são lugares que eu não iria passeando e que eu fui trabalhando. Então, eu acho que as duas coisas caminham muito próximas, né? E foi muito importante para mim essas duas formações. E no jornalismo esportivo a gente viaja muito, né? Porque final de Libertadores é em um lugar, tanto Campeonato Brasileiro, né? Viajando pelo Brasil mesmo. Então, é muito interessante que essas duas coisas acabam se casando muito, até mesmo no jornalismo em geral, né? E eu acabei pulando aqui essa parte, desculpa, agora eu vou apresentar o seu currículo, que eu vou dar uma lida porque ele é bem grande, mas a Monique fez a cobertura da final do handebol feminino em 2013, fez cobertura dos Jogos Olímpicos, cobriu a final da Libertadores do Flamengo, a final da Champions, Barcelona e Juventus, com o Barcelona sendo campeão. E com essas coberturas todas, eu queria te perguntar se você tem alguma inspiração no jornalismo, assim, quando você começou, se tinha alguma mulher que você olhava e se inspirava, porque acho não, né? Se você pensar alguns 10 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de mulheres que a gente tem agora. Hoje a gente vê uma cobertura de futebol feminino na Band com uma bancada completa feminina. E é uma coisa nova, né? Assim, as pessoas ainda estão se acostumando com as mulheres no esporte, porque muitas das vezes não aceitam isso ainda. Então eu queria saber quem era a sua inspiração, sua referência no começo da carreira e até hoje. Então, isso é interessante, né? Porque é verdade, acho que quando eu comecei, eram poucas as mulheres, né? Eu até fiz o meu TCC na Faculdade de Comunicação Social sobre a evolução da participação da mulher no jornalismo esportivo e não tinham tantas personagens assim para eu entrevistar, né? Tinha a Marilene Davos, que era um nome assim, maior referência, né, de quem começou, de quem viveu lá atrás aquele ambiente que era um ambiente totalmente hostil e masculinizado, mas eram poucas mulheres, né? Eram uma ou outra um pouco mais próxima da minha geração, e acho que talvez a minha geração tenha sido a geração que mais rompeu essa barreira, né? Foi o momento em que as mulheres conseguiram, de fato, começar a entrar e a ocupar esse espaço, graças a essas poucas mulheres que lá atrás tinham que enfrentar um ambiente totalmente masculino, muito mais hostil do que é o ambiente de hoje, para abrir as portas para a gente. Mas acho que hoje, talvez a geração de vocês, que é um pouco mais nova que a minha e que está chegando, vai ter muito mais referências, né, femininas, porque a geração acima já é uma geração muito mais compartilhada, né, de um ambiente muito mais compartilhado. Mas no meu caso, tinha uma mulher que me inspirava muito, né, que eu cresci vendo na TV e eu adorava, que era a Fátima Bernardes. E aí, quando a Fátima vai para a Copa, né, com a seleção brasileira e vira a musa da seleção, ela sai ali do jornalismo geral para fazer o esporte e acompanha a seleção durante toda a Copa de 2002.
aquilo ali para mim foi uma grande referência, era algo que eu tinha, né, que eu mirava como algo que eu queria muito fazer. Então, eu sempre gostei muito do trabalho da Fátima, até porque acho que o Jornal Nacional sempre foi uma referência para a gente, né? Daquele modelo de você sentar e ler o TP e fazer aquela coisa certinha, né? Acho que tinha muito essa coisa do querer ser jornalista vendo aquilo ali. Então, certamente, se eu puder falar de uma maior inspiração feminina, é a Fátima Bernardes, com certeza. E depois acho que vieram outras inspirações, e aí até masculinas mesmo, né? Para cada coisa, eu sempre amei o Tino Marcos, eu sempre adorei as matérias que ele fazia, a forma como ele conversava, o dom que ele tinha para contar histórias, tanto ele quanto o Pedro Bassan eram dois que eu adorava assistir as reportagens para me inspirar. E aí, depois, indo um pouco mais para frente, o Thiago Leifert, eu acho que também foi uma inspiração desse jeito de fazer jornalismo como entretenimento, de dar uma outra cara para o jornalismo esportivo. Então, foram fases, mas o início mesmo, né, a Fátima, acho que era a minha musa inspiradora. E falando sobre o seu início, né, suas inspirações, a gente queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi o seu início de carreira no jornalismo esportivo. Se você enfrentou muitas barreiras, contar um pouquinho. Quando eu comecei no antigo Esporte Interativo, né, eu não entrei imediatamente na área da reportagem. Eu comecei numa outra área, que era uma área de conteúdo móvel, que era assim que eles chamavam na época. Era uma área que as pessoas produziam conteúdo para celular. Como é que era? Hoje galera que está assistindo a gente não sabe nem mais o que é um SMS, né? Antigamente a gente ficava felicíssimo quando vinha um pacote na conta de celular que tinha não sei quantos SMS liberado, porque a gente conversava por SMS. Hoje em dia a gente nem usa, né? SMS só chega coisa chata de ou golpe ou gente mandando coisa para a gente comprar. Mas naquela época era muito usado e a gente produzia conteúdo para SMS. Então, como é que era? A pessoa assinava lá, me lembro até hoje que o número era 3434 para assinar. Você mandava um SMS para 3434 com a palavrinha do canal que você queria assinar. Então, se você queria ter todas as notícias do Flamengo, você mandava lá o SMS com Fla. Se você queria ter todas as notícias do Corinthians, Timão. E eu fazia, na época, notícias de esportes olímpicos. Então, você mandava a palavra ouro para 3434 e aí você recebia notícias de esportes olímpicos. E foi assim que eu comecei nessa área, né? A gente recebia lá de um outro setor da galera de conteúdo todas as principais notícias do dia já numa pré-seleção, e aí a gente olhava ali e definia, e aí tinha que montar aquilo num espacinho de X caracteres, que era o que cabia no SMS, para enviar para as pessoas que assinavam o canal. Então, eu comecei fazendo isso. E aí foi uma forma de eu conseguir entrar no esporte interativo, né? De entrar para esse universo. E aí, já lá dentro, depois de 4, 5 meses como estagiária nessa área, eu fiquei sabendo que iria vagar uma vaga na reportagem. Então, eu fui fazer um curso específico de reportagem para a TV, porque eu nunca tinha lido um TP, nunca tinha feito nada na frente das câmeras, e fui fazer esse curso, que era um curso da Vanessa Rich, que na época trabalhava no Sport TV, ela tinha esse curso aqui no Rio, numa produtora. Eu fui fazer o curso para poder fazer o teste para a vaga na reportagem, e aí fiz o teste, acabei passando, e aí mudei de área em março de 2010, foi quando eu entrei na área de reportagem ainda como estagiária, e aí lá fiquei até hoje, né? O esporte interativo virou TNT Esportes, mas a essência ainda é a mesma, o lugar, as pessoas. E é isso, eu comecei como estagiária fazendo uma outra coisa e depois migrei para reportagem e aí lá se vão 12 anos já e mais um pouquinho. É sempre bom a gente ouvir sobre o começo de carreira de profissionais que a gente vê que hoje já estão mais avançados, até porque a gente está nesse início. Mas só para aproveitar que você está falando aí do seu começo no jornalismo e também você comentou das suas inspirações que você cresceu vendo, como é que foi a sua infância? Assim, o esporte ele sempre esteve presente? Sempre foi algo que você se interessava, pensava em trabalhar? Ou assim, quando você já era mais velha que você começou a acompanhar? Não, sempre foi, desde a infância. Assim, hoje eu não tenho uma boa relação com meu pai. A gente, por acontecimentos da vida, a gente acabou se afastando, mas lá no iniciozinho, quando eu ainda era criança, até ali os meus 10 anos, enquanto meus pais eram casados,
o meu pai, ele sempre foi muito apaixonado por futebol. Então, nesse período ali, ele ia ao estádio sempre, ele ia ao estádio em todos os jogos, ele ia ao estádio no meu aniversário. Tem uma foto do meu aniversário de 5 anos, se eu não me engano. Meu pai tá todo montado de time, assim, porque ele tinha acabado de voltar do estádio. Então, eu acho que ele tinha muita vontade em ter um filho homem, o que não aconteceu. Então, ele sempre me levava. Então, desde pequenininha, com 3 anos de idade, eu já tinha ido ao Maracanã. Fui muito com meu pai, sempre em todos os jogos, todos os estádios do Rio, vocês possam imaginar. Antes de trabalhar, eu já tinha ido no estádio do Olaria, na Rua Bariri, eu já tinha ido em São Januário, eu já tinha ido no Maracanã, eu já tinha ido em Volta Redonda, no Madureira, Conselheiro Galvão, eu fui muitas vezes com meu pai. Então, essa paixão pelo futebol foi algo que veio desde muito jovem, muito mesmo. A primeira vez que eu fui ao Maracanã foi com 3 anos de idade. E, além disso, o meu pai sempre incentivou em mim esse lado muito competitivo, sabe? De querer jogar tudo, aprender a jogar tudo e participar e brincar. Então, desde coisas simples em casa, eu passava o dia fazendo no caderninho as linhas de batalha naval para de noite meu pai chegar e a gente jogar a batalha naval um contra o outro no papel. A gente sempre teve jogos de todos os tipos em casa. E, ao mesmo tempo dessa relação com meu pai, os meus avós, por parte de mãe, eles eram muito ligados ao esporte. A minha avó jogou vôlei e meu avô jogou futsal. Então, eles tinham muito hábito de assistir todas as modalidades. Então, como eu vivia muito na casa dos meus avós, meus pais trabalhavam fora, então eu passava todo dia na casa dos meus avós maternos, eu fui muito criada nesse ambiente de assistir vôlei, basquete, Olimpíada, qualquer coisa que estivesse passando. Tinha ping-pong na casa do meu avô, que não sei se em São Paulo vocês falam ping-pong também, acho que sim. Tênis de mesa, talvez. Totó, pimbolim, essas coisas tinha na casa da minha avó, a gente sempre jogava. E aí os meus primos foram nascendo e a gente sempre foi muito criado nesse ambiente. Então, eu já conhecia de todos os esportes desde garota, eu já sabia as regras, porque eu já assistia muito. Na escola, eu estudei num colégio que tinha Olimpíadas escolares, e aí misturava os alunos por cores, e você podia se inscrever em todos os esportes. Eu sempre jogava handball, futebol, queimado, basquete. Mesmo os que eu não tinha altura, eu queria participar do máximo, que era algo que eu gostava muito. Então, sempre foi uma coisa presente na minha vida. Eu fiz dança há muitos anos, né? Nunca pratiquei esportes em si, fiz natação quando criança, mas o que eu sempre pratiquei foi a dança, né? Que eu fiz desde os 7 anos até os 19, mas na escola eu jogava todas as modalidades, participava da Olimpíada todos os anos e assistia a Olimpíada com os meus avós. Na Copa do Mundo, os meus avós moravam na Zona Norte aqui do Rio, a gente pintava a rua para a Copa, tinha aqueles concursos da rua mais bonita, e reunia todas as crianças para assistir Copa junto. Então, sim, eu sempre vivi, desde o primeiro momento até eu me tornar jornalista esportiva, esse ambiente como um todo. Acho que está no mudo. Acabei de ver. Ainda falando do seu começo no jornalismo esportivo, como é que foi para você estar em um lugar que você era minoria, como mulher? Porque a gente percebia que a maioria, né, era uma força masculina, e aí, né, ao longo dos anos foram chegando as mulheres. Então, como é que foi para você estar nesse lugar que você era minoria? O início foi muito difícil, sabe? Porque, querendo ou não, é um ambiente estranho, às vezes hostil. Quando eu comecei, eu tinha 22 anos, então imagina, você se sente acuado, né? Querendo ou não, você se sente acuado. A gente, por ser jovem, a gente já se sente acuado. A gente, por chegar num ambiente totalmente novo, que a gente não conhece ninguém, muitas vezes a gente se sente assim, desde sempre na vida, quando a gente muda para uma escola e chega e não conhece ninguém da turma, ou chega no primeiro ano de faculdade e não conhece ninguém, a gente se sente estranho, né? Então, você chega num ambiente em que você não conhece ninguém, que ninguém te conhece, que você é uma novata, já chama atenção porque eu era muito jovem, 22 anos, então naquela época ainda tinha uma geração mais antiga cobrindo clube,
cobrindo seleção, fazendo as coisas no dia a dia, e aí existia essa barreira, né, entre a galera mais cascuda, a gente diz assim, mais experiente, e os muito jovens, né, porque parecia um absurdo pessoas de 22 anos estarem numa cobertura de clube, numa cobertura de seleção, ou fazendo qualquer coisa assim, né, tinha também esse um pouco de preconceito dessa galera, que era uma galera mais velha, e que achava que para você estar ali, você tinha que ser muito mais velho, tinha que ter experiência. Então, era um ambiente hostil, não era um ambiente agradável, onde eu me sentia 100% à vontade. Era um ambiente muito masculino, de poucas pessoas jovens na época, e foi um começo muito difícil, né? Acho que a minha geração, ela foi transformando, né? Hoje 10, 12 anos depois, é um cenário completamente diferente, em todos os sentidos. Hoje a gente tem muito mais mulheres na cobertura de tudo. A gente tem uma galera de uma mesma faixa etária, que essa faixa etária de 30 e poucos anos, hoje é a maioria, que foi a galera que cresceu comigo ali naquele início, chegando num ambiente que ainda tinha muita gente mais velha, e aos poucos esse ambiente foi se renovando. Então hoje essa geração de 30, 35 até 40 anos é maioria, e tem muitos jovens chegando, fazendo coisa junto. Então acho que hoje é um ambiente mais acolhedor, essa é a sensação que eu tenho nesse sentido, porque é um ambiente de uma galera mais flexível, né, que começou muito jovem, que hoje, embora seja a geração mais velha, vive esse mesmo ambiente que a geração mais nova está vivendo, de rede social, de tecnologia, de criatividade, e é um ambiente muito mais feminino. Então, assim, o início foi bem difícil por esses dois motivos. Por eu ser muito jovem, as pessoas terem esse preconceito de achar que só os mais experientes, mais velhos, que já estão aqui há muito tempo, poderiam fazer as coisas, e porque também era um ambiente muito masculino. Você encontrava pouquíssimas mulheres no dia a dia. Então foi um início estranho, assim, dizer que eu me sentia totalmente à vontade fazendo as coisas, eu não me senti. E Monique, assim, até pegando esse gancho, desculpa, a gente teve um problema com a internet, mas agora tá de volta. Até pegando esse gancho, eu queria saber para você como é que foi essa questão da pressão em cima da mulher, porque é uma coisa que eu sinto, e assim, eu nem trabalho com isso ainda, mas eu sinto na minha vida que sempre quando a gente está em uma discussão falando sobre esporte, às vezes eu tenho que falar mais alto para me ouvirem, ou às vezes tem gente te olhando de uma forma, nossa, mas você gosta mesmo? Você entende mesmo? E isso, assim, há anos, isso sempre acontece. E, infelizmente, eu acredito que quando eu começar a trabalhar com essa área, isso vai continuar acontecendo, né? A gente vê esse crescimento das mulheres, eu acho que isso está diminuindo um pouco, mas, infelizmente, ainda tem muito para ser trabalhado. E eu queria saber se, no começo, você sentia que a exigência com você era diferente, se o tratamento com você era diferente, se tinha uma pressão maior em você porque você era mulher em um lugar repleto de homens. Com certeza. Inclusive, até hoje, Júlia, tem gente que não responde mensagem minha. Quando eu vou tentar apurar alguma coisa ou saber alguma coisa, tem homens que simplesmente não respondem mensagens minhas. Então, sempre foi assim, né? A gente sempre teve que provar mais, a gente sempre teve que se policiar mais. E dentro do que você falou, né? Em tudo, porque às vezes a gente não está sendo ouvida e a gente precisa falar um pouco mais alto para ser ouvida. E aí, se a gente fala um pouco mais alto, a gente é maluca, descompensada, não tem educação. Então, é muito difícil, assim. A sensação que eu tenho desde o começo é que a gente está num ambiente e aí você esquece o sexo, o gênero. Tem pessoas muito fracas, sem conteúdo, que não levam jeito para aquilo ou que não estudam o suficiente, mas elas não têm o mesmo tratamento do que outras que sabem pra caramba, que conhecem pra caramba, que estudam pra caramba, que se dedicam pra caramba. Essas que se dedicam muito, que conhecem muito, elas são tratadas de uma forma pior do que aquelas que não estudam, que não conhecem, que não têm o dom, que não fazem um trabalho legal. Você fica se perguntando, por que isso acontece? Aí agora a gente traz de volta o gênero e o sexo.
uma é mulher, a outra é homem. Isso acontece muito, e aconteceu muito, assim, você vê muitos colegas homens que você olha e você avalia que não estão fazendo um trabalho legal, e você olha outras colegas mulheres que estão fazendo um trabalho excelente, e mesmo assim a forma de tratamento é diferente. Porque as pessoas acham que as mulheres estão chegando no ambiente, que elas vão tentar tirar algum proveito da situação por serem mulheres, ou que se elas sabem aquilo, ou se elas têm aquele conhecimento, ou se elas estão fazendo aquela coisa legal, elas estão fazendo só porque elas são mulheres, e aí elas devem ter amizade com alguém, ou relação com alguém, ou... Então, assim, é tudo muito difícil, assim, eu acho que, por exemplo, vou tentar ser mais clara, um homem chega no ambiente da cobertura de um clube, vamos supor o Christian, que falou comigo, ele é escalado para a partir de agora chegar e cobrir o clube X. Ele vai chegar lá, ninguém conhece ele, ninguém sabe nada sobre o trabalho dele. E aí vai chegar a Júlia também, que na mesma semana também foi colocada para virar setorista desse clube X. A vida do Christian vai ser muito mais fácil que a vida da Júlia. Muito. Porque mesmo que ninguém no ambiente do clube conheça o Christian, ele de cara já vai ter abertura, ele de cara já vai ser respondido, ele de cara já vai ser considerado as coisas que ele falar, as coisas que ele pedir. Aí a Júlia, todo mundo vai ter um pé atrás com ela. Será que ela tá ali porque ela entende mesmo de futebol ou porque tem um chefe que gosta dela e colocou ela para estar ali? Tem que ver, né? Se ela não vai querer criar relação com os jogadores e ficar amiguinha de jogador. Mas o Christian já ficou amiguinho de um monte de jogador. Isso aí tá ok. Mas ela tem que ver se a Júlia não vai querer ficar amiguinha de jogador, porque senão passa a barreira, tem que tomar cuidado. Então, gente, assim, é muito difícil em ambientes. Hoje, graças a Deus, eu já estou há muito tempo nos ambientes onde eu faço cobertura, eu já estou há muito tempo, e até pelas pessoas me conhecerem, vou dar um exemplo. Agora, no início do ano, a gente começou a fazer o Paulistão, e eu fiquei com a missão de acompanhar o São Paulo. Era um ambiente novo que eu estava chegando, com pessoas novas que eu não conhecia, mas as pessoas já conhecem o meu trabalho, já conhecem a minha história, então fica um pouco mais fácil. E nos outros ambientes que eu já convivo, todo mundo já me conhece, todo mundo já conhece a minha trajetória, o meu trabalho, a minha história. Só que no começo não era. Então, para conseguir uma entrevista exclusiva, era uma luta. Para conseguir apurar uma informação e conseguir que alguém te respondesse, era uma luta. Muitas pessoas que você procurava ou não te respondiam ou tentavam se aproveitar da situação para tentar te assediar. Então, é muito difícil, né? Você ser resiliente e conseguir resistir para sobreviver nesse ambiente e para criar a tua própria história. Porque aí o dia que você cria a tua própria história, aquilo ali acaba derrubando a maioria das barreiras, né? E acaba intimidando também as pessoas que vão tentar chegar para tirar um proveito ou para falar uma gracinha ou qualquer coisa, assim. E aí, se você chegar num ambiente novo, a pessoa pode até não te conhecer, mas se ela for buscar qualquer coisa, ela vai saber, não, ela já fez isso, já fez aquilo, trabalha com isso, trabalha com aquilo, então se ela tá aqui, porque ela tem um currículo embasando. Mas até você conseguir construir isso é muito difícil mesmo. Então, acho que tentei ser o mais clara possível, assim, dando exemplos para vocês entenderem um pouco como funciona. Não, deu para entender muito bem. Realmente existe essa pressão que se chega um homem, já dá para saber que ele sabe de futebol. Ele pode nem saber, mas se é um homem, as pessoas vão achar que ele sabe. Se ele falar qualquer coisa, pode estar errado, as pessoas vão achar que está tudo certo porque é um homem. E a mulher realmente precisa provar mais que ela acompanha, que ela entende. Até uma surpresa, as pessoas falam, nossa, você quer jornalismo esportivo? As pessoas ficam surpresas por você ser mulher. Só para a gente fechar sobre esse assunto da presença feminina, depois a gente vai falar sobre a sua carreira, os jogos que você cobriu, esses eventos mais importantes. Como que você avalia esse crescimento feminino no jornalismo esportivo, agora que tem uma grande presença que não tinha antes? Como que você se sente vendo muito mais mulheres que não tinha na sua época, por exemplo, quando você começou, quando você era criança, acompanhando e tal? Como que você se sente? Como que você avalia isso? Hoje, Isa, é um ambiente muito mais leve, muito mais agradável de se trabalhar. É muito legal ver muitas mulheres chegando nesse meio, muitas mulheres que entendem, que gostam e que não deixam nada a desejar para nenhum homem, que podem debater ali e manter o mesmo nível de debate, de discussão. É muito legal ver que as mulheres estão se interessando, é muito legal ver que outras profissões dentro do jornalismo esportivo e desse ambiente do esporte também estão
abrindo espaço para as mulheres. Hoje a gente começa a ver narradoras na TV fechada, na TV aberta, comentaristas mulheres, árbitras, comentaristas de arbitragem mulheres. Acho que a reportagem sempre foi o início desse fio, né? Quando a gente fala de mulheres no esporte, as primeiras lá que eu falei no meu TCC, ou elas eram apresentadoras ou elas eram repórteres, né? E aí a gente foi construindo uma caminhada em que hoje a gente tem muitas repórteres mulheres, muitas apresentadoras. Várias vezes no dia a dia do Flamengo, a cobertura é 50-50, tem a mesma quantidade de homens e a mesma quantidade de mulheres. E hoje a gente vê a profissão se abrindo, né, para outras funções. Então, é muito legal ver a mulher ocupando espaço em várias funções dentro do jornalismo esportivo e dentro desse ambiente do esporte. Ainda tem muito mais coisa para a gente conquistar, com toda certeza, mas é isso, vai ser sempre com trabalho, com estudo, com qualidade, que deve ser sempre assim, igual, independentemente do sexo, do gênero, ter espaço e ter oportunidade para quem é bom. Não interessa se você é homem, se você é mulher, o que você faz da sua vida. Tem que ter espaço para quem é bom. E eu acho que nós, mulheres, estamos ajudando, né, a brigar por isso e a construir isso para a gente hoje, para vocês no futuro e para frente mais ainda. Isso é verdade, eu acho que tudo é questão de oportunidade, né? Até porque não tem distinção de um trabalho de um homem e de uma mulher, a qualidade é a mesma. Mas, enfim, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Olimpíadas. Vamos falar de Olimpíadas. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é uma dinâmica de fazer uma cobertura de Olimpíada, porque é totalmente diferente de uma Copa do Mundo ou de uma final de Libertadores, porque final de Libertadores, Champions, é um esporte único, que é o futebol. Agora, a Olimpíada é uma coisa muito grande, com vários esportes, muitas modalidades, atletas e uma grande quantidade de informação. Então, eu tenho um sonho muito grande de cobrir a Olimpíada. Eu acho que eu gosto mais de assistir a Olimpíada do que assistir Copa do Mundo, porque eu acho que é um sentimento assim muito grande quando a gente vê o Brasil ganhando uma medalha, independente de qual é a medalha. E a gente tem essa oportunidade de sentir o Brasil ganhando medalha o tempo todo, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Com certeza, eu também gosto mais de trabalhar e de acompanhar a Olimpíada. É incrível, né? Porque são muitas histórias, né? E eu acho que no futebol a gente não tem tanto espaço para isso hoje em dia, né? Especialmente. Na Olimpíada são muitas histórias, porque a gente está falando de atletas profissionais, mas de esportes amadores, né? Então, são muitas histórias de superação, são muitas histórias de pessoas que são atletas profissionais, mas também são profissionais em outra profissão, né? Que precisam se dividir entre um trabalho e treinar. E são esportes muito específicos, são coisas muito diferentes, né? Tem o primeiro desafio ali, que é o desafio de você conhecer das modalidades, você conhecer os atletas, né? Tem muita gente para você conhecer, você tem que saber quem são os principais atletas brasileiros, mas você tem que conhecer, por exemplo, os atletas brasileiros como um todo, porque a gente sabe, toda Olimpíada tem uma surpresa de medalha, alguém que não estava nas apostas ali de quem era favorito a medalha no ciclo e ganha a medalha. Então, você tem que conhecer bem todos os principais atletas brasileiros que são os que vão concorrer à medalha e as principais modalidades, mas você também tem que ter um panorama geral de todo mundo que está indo, de onde o Brasil tem atletas das modalidades, porque essas medalhas diferentes vão aparecer. E, além disso, você tem que conhecer todos os principais atletas do mundo, porque numa Olimpíada, falar da Olimpíada aqui do Rio, que é mais recente, que foi a última que eu fiz, tem os brasileiros todos que vão estar brigando por medalhas, as modalidades que vão estar brigando, mas aí tem o Dream Team de basquete dos Estados Unidos, que você precisa conhecer e saber e cobrir. Tem o Phelps na piscina, tem o Bolt nas pistas, tem o Teddy Riner no judô, que é um craque, aí vem os tenistas que você precisa saber, e aí cada esporte assim tem alguns fenômenos. Tem a Simone Biles, que você precisa acompanhar. Então, é um desafio muito grande, é muita coisa para você olhar, é muita coisa para você estudar, mas é extremamente prazeroso, é muito legal. Eu também compartilho dessa opinião.
Eu sempre adorei assistir a Olimpíada, é muita coisa para assistir, é muito esporte diferente, é muito legal você ter aquele cronograma. Agora, na última, em Tóquio, eu trabalhei de casa, né? A gente ainda estava vivendo esse ambiente de pandemia. Nós fizemos na TNT coberturas, a gente fez live na Twitch de madrugada, na hora dos esportes. Então, ficar com aquele calendário ali, vendo, agora vai ter tal coisa, agora. Aquilo é muito bom. De casa, é melhor do que lá nesse sentido para assistir, porque em casa você monta seu calendário, você fica zapeando os canais e você vê tudo. Na Olimpíada, as coisas normalmente são distantes, você não consegue ver todos os esportes, você não fica nem sabendo o que aconteceu no dia, né? Você vê as medalhas, mas você não consegue assistir. Então, assim, tem os dois lados, né? Assistir como telespectador é muito bom, viver a Olimpíada é maravilhoso, mas com certeza é um evento, assim, muito especial, porque são muitas histórias, as já conhecidas e as histórias novas que surgem lá, muitas histórias de superação, muitas modalidades diferentes, um conteúdo assim muito amplo para você estudar e é algo que te dá uma experiência incrível, né? Tanto que eu costumo dizer que quem cobre a Olimpíada vai lá fazer o futebol com o pé nas costas. Quem cobre o futebol não chega no esporte olímpico com o pé nas costas, não chega mesmo. Quem está acostumado a fazer só clube, só futebol, não chega para fazer a Olimpíada com o pé nas costas. Quem está acostumado a cobrir esporte olímpico faz futebol tirando de letra. E assim, para mim foi muito bom porque eu fiz esse caminho, né? Eu entrei na reportagem e logo comecei a cobrir esporte olímpico e fiquei ali de 2011, final de 2011 até 2016, totalmente imersa nesse universo dos esportes olímpicos. E depois eu fui cobrir mais futebol tranquilamente. E hoje vem a Olimpíada de Tóquio, eu posso ser deslocada para fazer uma coisa de esporte olímpico, porque eu vou saber as regras de todos os esportes, conheço todos os atletas e isso é muito tranquilo. Agora, se eu vivesse só futebol, me tira para lá fazer esporte olímpico. Não é mole, não. Então, assim, eu valorizo muito a galera que cobre esporte olímpico, porque é um universo de muito conteúdo e de muito conhecimento. Realmente a Olimpíada é uma energia muito diferente, porque são vários esportes, então tem muitas revelações também, né? Na Copa do Mundo são jogadores que a gente já meio que está acostumado a ver, nas Olimpíadas são jogadores novos, são atletas novos, como por exemplo a Raíssa do skate, que foi uma super revelação dessa Olimpíada. E aproveitando que a gente já está falando de Olimpíada, puxar a Olimpíada de 2012. Como é que foi para você poder acompanhar o Brasil ganhando medalhas, mas também deixando de ganhar algumas, como, por exemplo, ganhando no vôlei feminino, mas perdendo de virada no vôlei masculino e perdendo essas chances de levar medalha? Ali foi uma Olimpíada bem diferente para mim, assim, foi a minha primeira, né? E foi bastante tempo fora de casa, acho que foi a primeira vez que eu fiquei mais tempo fora de casa, então foi uma Olimpíada de descobertas para mim. E também foi uma Olimpíada muito diferente, porque como o esporte interativo não era detentor dos direitos da Olimpíada, a gente não tinha credencial para entrar nos eventos. Então, todos os eventos que eu fui com ingresso. E assisti pouca coisa. Por quê? Porque não sobrava tempo para conseguir ir assistir quase nada. Era uma rotina muito intensa de trabalho e a gente precisava se reinventar para fazer a cobertura, porque imagina, você não consegue entrar nos eventos, você não pode entrevistar os atletas na zona mista, não pode fazer as entrevistas coletivas, então a gente tinha que ir na Vila Olímpica, tinha que marcar com os atletas por fora, fazer as entrevistas na saída dos ginásios, dos estádios, era uma rotina muito insana, que é uma rotina comum para não detentor, porque nesses grandes eventos, né, são poucas as pessoas que conseguem credencial para estar dentro, porque normalmente é um grande detentor e os não detentores ficam com pouquíssimas credenciais, tem que fazer esse trabalho por fora, então foi muito desafiador, foi muito legal ter contato, que eu me lembro assim, é que foi muito legal ter contato com atletas nossos que conseguiram fazer feitos históricos. Então, as meninas do vôlei feminino, a gente foi entrevistar elas depois da medalha, o Arthur Zanetti foi lá no nosso estúdio que a gente tinha em Londres depois da medalha, a Sara Menezes também. Então, a lembrança que eu tenho era uma lembrança de encantamento, sabe? De olhar aquelas pessoas como super-heróis. Eu era muito jovem ainda
e olhar aqueles atletas como super-heróis, assim, sabe? Olha o que eles conseguiram fazer e eu tô tendo a oportunidade de estar próximo deles. Então, acho que a Olimpíada tem um sentimento de patriotismo muito grande e de você se sentir orgulhoso pelo outro, né? E a gente que cobre, né? Eu já cobri judô, ginástica, saber a luta que é, o quão é difícil para eles, né? A rotina insana de treino também, de saudade, de distância da família, de sofrimento, e ver eles com a medalha ali. Então, o César Cielo também, eu me lembro, tenho até uma foto com o bronze do Cielo, que no dia que ele foi na Casa Brasil lá para fazer a entrevista, a gente tirou. O Rafão do judô, que eu tive a chance de acompanhar o bronze dele em Londres e depois no Rio, a gente até fez umas fotos comparando, né, as duas fotos. Então, assim, a memória que eu tenho, esse sentimento, né, de você se sentir muito perto de um super-herói, de pessoas que conseguiram feito histórico para o nosso país, e acho que é um pouco essa sensação que a Olimpíada traz. Eu concordo com você, eu acho que a Olimpíada traz um patriotismo muito grande pra gente, né? Eu lembro até que em 2020, em Tóquio, 2021, né, Olimpíada de 2020, quando a Raíssa, eu não lembro se foi quando ela tinha ganhado a medalha, mas ela tinha acabado de competir. Aí ela foi fazer uma entrevista com um repórter do Sport TV e dava para ver que ele estava claramente emocionado, sabe? Então é uma coisa de que para a gente escolher o jornalismo esportivo é porque a gente tem uma paixão pelo esporte, e eu acho muito bonito também quando o repórter está ali se doando e você vê que a pessoa está emocionada com aquilo também, né? E você falou que 2012 foi no começo da sua carreira, que você ficou encantada com as Olimpíadas, e eu queria falar sobre 2013, que você cobriu a final do handebol feminino sendo campeão, e até escreveu sendo campeãs, né? E até escreveu um livro sobre isso. Então eu queria saber, assim, o que te motivou para escrever um livro sobre isso? Por que foi tão marcante na sua vida ao ponto de você fazer esse livro? Eu sempre tive o sonho de escrever um livro. Como eu sempre gostei muito de escrever e sempre gostei muito, né, dessa área de humanas, eu sempre tive o sonho de escrever um livro. Só que eu sempre pensava, não quero, sei lá, criar uma história aqui e vou escrever um livro. Eu acho que os livros são feitos, né, tirando literatura, mas os livros são feitos para registrar coisas históricas, né, para pegar uma história e transformar ela em imortal. Ela ficar ali para sempre. Então, foi esse insight, né, do livro, foi esse insight. Essa história aqui é absurda, ela não vai acontecer nunca, jamais. É um título inédito, mundial, de uma modalidade coletiva do Brasil, desse jeito, dessa forma. Isso não vai acontecer nunca mais, nunca mais. Então, o insight do livro foi isso. Eu preciso fazer agora, porque a Copa do Mundo era em 2014 e, infelizmente, a gente sabe, né, que o esporte olímpico ele não consegue competir, e a gente sabia, né, que estava aquele boom ali do momento em que as meninas ganharam o título, mas que depois isso ia perder a força, e quando chegasse a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, imagina, aí mesmo que tudo ia ficar esquecido. Então a gente queria lançar o livro antes da Copa, e eu escrevi o livro em exatos um mês. Eu comecei no final de janeiro, e aí fiz entrevista com todas elas via Skype, todo dia, mais de uma. E no dia 22 de fevereiro, se eu não me engano, é quando eu enviei a versão final para a editora. E em maio, a gente já tinha o livro em mãos. Então, foi em tempo recorde para não perder o timing, né, da relevância da história, do quanto aquilo estava impactando o país inteiro. E uma forma de retribuir também, né, o carinho que todos eles lá na seleção de handebol tiveram comigo. Para mim foi incrível, assim, eu digo que foi a cobertura mais especial da minha vida, porque eu entrei numa modalidade que não tinha tanta relevância no Brasil, embora todo mundo jogue handebol. As pessoas não ligavam, como não ligam para boa parte dos esportes olímpicos, mas especialmente o handebol não, né? Porque o vôlei e o basquete ainda tem uma relação melhor, né? O brasileiro tem uma relação mais próxima com o vôlei e com o basquete, com o handebol não. A gente não tem uma liga forte no nosso país até hoje, a gente não tem o hábito de assistir partidas de handebol na televisão, embora seja um esporte muito legal de assistir. Então, o que eu costumo dizer assim, eu sempre tento olhar o copo meio cheio. E aí, lá em 2011, quando a minha chefe, Michele Chalup, na época,
falou comigo que a gente estava comprando os mundiais de handball dos próximos anos, que seria 2011, 2013, e que se sabia que a seleção feminina tinha um potencial muito grande para chegar e tentar, em alguns anos, brigar por medalha e tal, e que eles queriam fazer um trabalho específico com isso e colocar alguém para fazer uma imersão de seleção feminina de handball e virar uma referência, especialista daquilo ali, que a gente ia transmitir as duas competições, né? E ia transmitir os mundiais em 2011 e 2013. E seria muito importante a gente ter isso, né, para fortalecer o conteúdo, ajudar a divulgar a competição. Então, em 2011, eu fui para a Áustria, a seleção feminina ia fazer uma semana de treinamentos lá, e a minha ida até lá, eu viajei sozinha, né, com câmera, eu filmava, eu fazia reportagem, eu fazia tudo. A ideia era a gente produzir conteúdo sobre a seleção feminina para vender a competição, que já seria em dezembro, mundial em São Paulo, e também passar a ser conhecida por elas e no ambiente, porque eu ia cobrir a seleção. Enfim, muita gente nessa época olhou e falou, nossa, que merda, vai fazer handball, olha só que... E não, sabe? Eu olhei aquilo ali como uma oportunidade de fazer um trabalho legal e me destacar por aquilo. E, graças a Deus, o universo conspira muito, né? Deus é muito maravilhoso e sempre me coloca nos caminhos certos e as coisas acontecem, né? Eu costumo dizer, a gente torce para quem a gente cobre, sim, porque a gente depende disso para o nosso trabalho evoluir. Não adianta eu cobrir o Flamengo não ir para nenhuma final. Entendeu? Em 2017, quando eu fui fazer a Libertadores na Argentina, Flamengo e São Lourenço, tinham 9 resultados que classificavam o Flamengo para a fase de mata-mata e um que eliminava, e foi eliminado. Eu voltei da Argentina, parecia que tinha morrido um parente, todo mundo. Ah, mas você torce para o Flamengo? Eu torço pelo meu trabalho. Eu estava perdendo ali a chance de avançar numa Libertadores no primeiro ano que eu estava cobrindo o Flamengo na competição. Então, assim, é a mesma coisa com tudo. Então, ninguém, nem eu ia imaginar que o Brasil ia ser campeão mundial inédito do jeito que foi, mas eu sempre vi aquilo ali como uma oportunidade de fazer algo diferente. E aí, foi assim, né? O Brasil jogou o Mundial em São Paulo, a gente transmitiu, eu fiquei em São Paulo o mês de dezembro todo. Infelizmente, o Brasil caiu nas quartas de final. Aí veio a Olimpíada de Londres e o Brasil caiu nas quartas também, foi muito duro para a Noruega, chegou a estar vencendo de 6 gols de diferença naquela ocasião. E aí depois veio o Mundial de 2013, e aí foi a cereja do bolo do jeito que foi, né? O Brasil chegar à final, ganhar das donas da casa dentro da Sérvia, num ginásio com 28 mil pessoas, foi muito. Me deu uma visibilidade incrível, fez com que as pessoas conhecessem o meu trabalho. E eu tenho muito orgulho hoje quando as pessoas me mandam mensagem em rede social ou me encontram na rua e falam, você é aquela menina que cobriu o handball, que chorou lá com a seleção de handball. Eu tenho muito orgulho disso. Isso é uma parte incrível da minha história que me abriu muitas portas e acho que a gente nunca vai viver algo parecido com isso. Então, sou muito privilegiada por isso. Realmente o handball não tem essa visão, essa visibilidade igual futebol, porque o Brasil é o país do futebol, então todo mundo conhece futebol, mas os outros esportes que têm a mesma emoção que o futebol também não são conhecidos. Então, como é que foi para você o processo de escrita desse livro? Você falou que demorou um mês, né, que não é um tempo tão longo para conseguir escrever, então como é que foi para você a preocupação de poder mostrar a importância do handball também para o esporte? Como é que foi para você toda essa escrita do livro? Então, Isa, eu sabia que eu tinha que contar a história do Mundial, né? Mas eu também queria contar essa história pela ótica da história de meninas que eram fundamentais para essa seleção. Então, eu rapidamente já tinha rabiscado na minha cabeça que eu tinha que contar os fatos, as coisas como aconteceram cronologicamente, tudo que aconteceu lá. E lá eu já fui anotando muita coisa importante e relevante para eu não esquecer do factual. E eu sabia que eu queria mesclar isso com capítulos que contassem a história de algum. Toda muito fresca na minha cabeça, então foi muito fácil de escrever. E aí eu sabia que eu já conheço. O que me ajudou, assim,
é que eu estava desde 2011 com elas, totalmente imersa naquilo. Então, eu já sabia a história de vida de cada uma, eu já sabia tudo, a personalidade, como era o jeito, tudo de cada uma. Então, o processo foi assim, foi entrevista por Skype todos os dias, muitas horas, com as principais, né, que seriam as que ganhariam capítulos especiais para elas, Babi, Alê, Dara, então a Duda, essas que ganhariam capítulos, foi um tempo maior com elas, porque aí foi não só falar do Mundial, mas da história de vida delas. Todas elas tinham coisas muito especiais e marcantes que foram relevantes para o título. Uma outra parte que eu sabia que era muito importante era a parte psicológica. A Alê Dutra, psicóloga da seleção, ela tem um papel importantíssimo na conquista desse título. E eu sabia que eu precisava dedicar um capítulo para isso. Então, foram dias de muitas entrevistas. E aí, conforme eu fazia entrevista, eu já ia escrevendo ao mesmo tempo, para deixar tudo muito fresco e entender se tinha alguma ponta que eu tinha que amarrar, perguntar alguma coisa para alguma outra pessoa. E como era um ambiente que eu conhecia muito, que eu conhecia as pessoas, que eu conhecia as histórias, e eu tinha vivido intensamente aquilo ali, então acho que foi até mais fácil fazer isso numa tomada só do que ficar procrastinando, porque estava tudo muito vivo e eu tinha essa necessidade de quero colocar no papel exatamente como a gente viveu lá. Então foi um processo cansativo, mas muito gostoso também. Eu imagino que não deve ter sido nada fácil, porque 1 mês para escrever um livro, eu imagino a dificuldade de escrever um livro, ainda mais com entrevista e contando história, e eu achei super legal que você falou sobre contar a história de cada jogadora, porque eu acho que o esporte é isso, né? A gente sempre fala, não é só futebol, é sobre o que o esporte ele faz na vida da pessoa. E falando sobre esporte feminino, eu queria te perguntar, agora a gente está vendo, né, como o futebol feminino está crescendo, semana passada, recorde de público no Beira-Rio para assistir a final do Campeonato Brasileiro. Acredito que esse recorde será quebrado amanhã no Neoquímica Arena, então estamos todos com expectativas muito altas para isso. E eu queria saber qual a sua expectativa para o futebol feminino, para as próximas temporadas. A gente sabe que os clubes estão investindo muito mais, né? O Palmeiras, o São Paulo, Corinthians, Inter, Ferroviária já tinham um time forte, mas agora a maioria dos grandes clubes brasileiros estão com esse investimento. E eu queria que você falasse um pouquinho, o que você acha que vai ser no ano que vem? Porque esse campeonato desse ano já foi bem disputado, né? Nunca teve um campeonato brasileiro feminino tão disputado quanto esse ano. É muito legal a gente ver que a modalidade está crescendo também, né? Acho que assim como a nossa profissão, né, as meninas no futebol também estão buscando seu espaço, também estão buscando igualdades de direitos, de premiação, de salários, de espaço. E é muito bom a gente ver não só que a modalidade está crescendo, que os campeonatos estão ficando mais bem organizados, mais competitivos, mas que as pessoas estão tendo interesse maior pela modalidade. E daí não interessa se custa R$1, R$5, R$10, um quilo de alimento. Interessa que as pessoas saíram de casa para ir assistir. Interessa que as pessoas têm vontade e interesse em assistir. Então, acho que isso tudo tem sido muito importante para a modalidade, sabe? As competições sendo transmitidas, o público cada vez mais indo ao estádio, e não só no Brasil, né? A gente viu os jogos lá do Barcelona, da equipe feminina também, com um público absurdo no estádio. Então, acho que esse é um momento também de crescimento nesse sentido, né? No sentido do futebol mais praticado dentro de campo, não só o nosso, né, de cobertura, de quem vive o jornalismo esportivo. E eu fico muito feliz de ver que a modalidade está crescendo, que as competições estão ficando bem organizadas, que as mulheres estão sendo valorizadas, que as nossas atletas estão sendo valorizadas, e é um caminho muito longo ainda, né? É só um início de uma construção, mas é um caminho muito longo também, de muita luta de muitas mulheres, como a Marta, a Formiga, Cristianes, que estavam lá atrás, que viviam num deserto, né? E que foram construindo isso, e hoje cada vez mais vai ganhando força, vai ganhando espaço, vai ganhando mídia, patrocínio, e eu acho que a tendência é a gente ver a modalidade crescendo cada vez mais. Eu tenho um carinho muito grande, porque a primeira competição internacional que eu fiz, a minha primeira grande cobertura foi em 2011, eu fui para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, antes de fazer a Copa do Brasil e a da Rússia. Minha primeira Copa foi aquela da Alemanha em 2011. Na ocasião, o Esporte Interativo transmitia a Copa do Mundo,
a gente acabou indo só para o mata-mata, quando o Brasil passa da fase de grupos e vai jogar as quartas de final, se eu não me engano, com os Estados Unidos. Eu viajei para lá, era no mês do meu aniversário, passei meu aniversário sozinha na Alemanha. Era uma fase de amadurecimento, eu chorava todo dia, ia lá fazer meu trabalho, voltava, chorava, ia lá fazer É isso, a vida é isso aí, a gente vai amadurecendo aos poucos, é difícil, né? Não é o glamour que todo mundo imagina, mas foi incrível, né? O Brasil acabou sendo eliminado pelos Estados Unidos logo no primeiro jogo que eu fiz, mas aí eu fiquei acompanhando o Japão, que acabou sendo campeão naquele ano em cima dos Estados Unidos e tinha uma história muito grande, né? Porque era recente a coisa do tsunami. Então é isso que eu falo, sempre tem uma história por trás que também influencia na parte esportiva. E foi muito legal para mim acompanhar aquele Mundial lá na Alemanha e viver essa experiência. E hoje ver que o futebol feminino é algo completamente diferente daquilo que eu tive contato inicialmente é muito legal. Eu tenho certeza que tem muito espaço para crescer ainda. Concordo com você, né? Você falou de 2011. Eu, no caso, comecei a acompanhar bastante assim o futebol feminino desde 2018 e de 2018 para esse ano eu já vejo que assim é uma diferença absurda. Os times estão conseguindo lotar os estádios, estão conseguindo chegar na final e as pessoas estão, como você disse, se interessando e realmente procurando saber e torcendo de verdade pelo futebol feminino. Então, é bom demais. Eu, como mulher, fico feliz demais assim de ver um estádio lotado, vibrando por isso. Mas mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar de seleção brasileira. Eu queria saber quais são suas expectativas para a Copa do Mundo desse ano, se você acha que o Brasil tem realmente chance de trazer o hexacampeonato para a gente. Eu tô confiante, eu sou muito patriota, gente. Eu tô sempre torcendo em todos os esportes pelo Brasil, mas nesse caso especificamente, eu acho que é um ciclo de Copa completo do Tite, né? Em 2018 não foi, o Dunga sai depois da Copa América lá nos Estados Unidos, o Tite chega primeiro para salvar as nossas eliminatórias e aí depois montar ali uma estratégia para a Copa do Mundo. Acho que ele testou poucas opções e acabou indo com os jogadores que estavam mais fechados com ele, né? Que foi o grupo que bem ou mal comprou a ideia no início e conseguiu classificar o Brasil ali para a Copa, eram jogadores mais de confiança. Esse ciclo não, né? O Brasil conseguiu testar muitos nomes, testar muitas variações táticas, deixou de ser um time tão previsível, porque eu acho que no fim das contas, na Copa de 2018, a gente acabou ficando preso a um estilo de jogo, a um modelo tático que em determinado momento não estava funcionando e o Brasil acabou não conseguindo avançar, embora eu tenha a opinião de que o Brasil fez um bom jogo contra a Bélgica, mas não conseguiu avançar. Dessa vez não, né? Dessa vez a gente vê um Brasil muito mais versátil, um Brasil muito mais ousadia e alegria, né? Que voltou até aquela coisa que enche os olhos, né? Que encanta. E não foi fácil, porque não foi esse ciclo inteiro de Copa, né? O Tite tomou muita porrada até determinado momento desse ciclo, quando ali aparece o Rafinha, o Antony, o Vini Júnior começa a jogar bem. E o Brasil começa a jogar um futebol mais para frente. Acho que aquele jogo contra o Uruguai, que foi em Manaus, se eu não me engano, foi um marco, assim, né? Que o Brasil consegue golear e jogar muito bem, e o torcedor tinha voltado ao estádio, e ali acho que a coisa virou. Mas é isso, eu vejo hoje o Brasil com muito mais opções, com uma geração excelente, vivendo um momento incrível. O Neymar começou a temporada muito bem, o Vinícius está voando, e acho que a gente tem grandes chances, né? Com modelos táticos diferentes. A gente vai ver hoje o Brasil entrando em campo já com uma escalação diferente, né? Sem o lateral direito, com o zagueiro jogando de lateral, sem o Fred no meio ao lado do Casemiro, com um time mais para frente, que é uma opção para jogar contra um time mais fechado. Então, acho que o Tite conseguiu testar de tudo e de todos, e vejo o Brasil com muitas possibilidades para essa Copa do Mundo, né? Vou torcer muito, com certeza. A gente está com bastante expectativa para essa Copa, né? Depois de ter tido todo esse tempo sem futebol por causa da pandemia, agora poder voltar com a Copa vai ter uma grande expectativa. E só voltando um pouquinho para a Copa de 2014, no Brasil, como é que foi para você cobrir uma Copa do Mundo no nosso país e ainda, né, você não estava meio que começando? Como é que foi para você a experiência da Copa de 2014? Na Copa de 2014, eu não fiz seleção brasileira o tempo inteiro. Eu estava credenciada como não detentora, e aí a opção foi que eu ficasse aqui no Rio, porque muitas seleções importantes iriam passar aqui,
iriam jogar no Maracanã, então teve Holanda, teve Argentina, e aí eu fiquei aqui no Rio, então eu fazia os treinos e fazia os jogos das seleções que jogavam no Maracanã, até determinado momento, que foi o momento da semifinal contra a Alemanha, que eu viajo lá para Belo Horizonte para fazer aquele jogo fatídico do 7-1. E aí, na verdade, acho que até um pouco antes disso, agora não vou me lembrar da ordem cronológica, mas o Neymar se machuca nas quartas de final. E aí eu meio que sou deslocada da cobertura que eu estava fazendo ali com as seleções que jogavam no Maracanã para ir para a Granja, porque foi aquele episódio que o Neymar viaja de helicóptero, chega na Granja de helicóptero, que ele estava com a lombar machucada lá da lesão. Só não me lembro se isso foi antes ou depois do 7-1, mas foi nesse momento aí que eu fui cobrir o Brasil, que eu vou para Belo Horizonte fazer o 7-1, que eu vou para Granja fazer aquela entrevista coletiva do Neymar, que ele chega de helicóptero machucado, e depois eu faço a final no Maracanã. Então, foi uma Copa, assim, de muita experiência, assim, de desafio também, né? Porque você vai em seleções diferentes, com jogadores que você precisa estudar, informações que você precisa estudar para acompanhar, idiomas diferentes, né? Pergunta em inglês, pergunta em espanhol, traduz as coisas. Não cobrir Brasil, cobrir outras seleções tem esse desafio, a língua é muito importante, por isso, gente, é muito importante, vocês que estão nos assistindo, é muito importante estudar idiomas, é muito importante, porque muitas vezes o idioma vai te dar oportunidade. Quem sabe falar francês? Então vai fulano. Quem sabe falar italiano? Então vai fulano. Quem entende não sei o quê? Então vai fulano. Os idiomas abrem portas, sim, abrem oportunidades, sim, né? Quando eu estudei espanhol, por exemplo, lá em 2000, não sei quando eu era adolescente, que minha mãe, que eu fazia esse CAA, não sei se existe em São Paulo, mas aqui no Rio era muito famoso, e o curso de inglês e espanhol, minha mãe perturbava e fazia espanhol aos sábados, de manhã, adolescente. Imagina a minha alegria para ir a essas aulas de espanhol. Quando que eu ia imaginar que o esporte interativo seria comprado por uma empresa norte-americana e que essa empresa teria canais em todos os lugares da América do Sul e que eu passasse a trabalhar também para esses canais? Então, hoje eu faço entrada ao vivo para o Chile, para a Argentina, eu fui para o Mundial de Clubes cobrir o Flamengo. O Chile também transmitiu o Mundial, então eu trabalhei para o Chile, para a Argentina. Na Copa América de 2021, o Chile, TNT Sport Chile, era detentora de direito. Eu fiz a Copa América inteira para eles. Eu fazia as transmissões dos jogos do Brasil em espanhol, porque eu já tinha esse conhecimento. Então, isso me abriu essa porta. Então, por isso que eu falo, estudar idioma é muito importante. E nesses casos de Olimpíada, de Copa, você convive com gente de várias nacionalidades e as portas vão se abrir a partir do momento que você sabe se comunicar com essas pessoas. Então, foi uma Copa diferente, foi isso. Foi no Brasil, eu cobri um monte de seleção, então cada dia eu estava fazendo uma coisa diferente. Foi um momento que eu também ainda estava amadurecendo, aí a Holanda ficou na Gávea, eu já tinha, aquilo ali já tinha uma proximidade para mim por já cobrir Flamengo. E aí eu fazia lá, e aí tinha a Argentina e o Messi, você tem a oportunidade de conhecer, de ver de perto, né, essas grandes figuras do futebol. Então, assim, foi um momento de descoberta para mim desse universo, mas que me deu muita experiência para depois começar a acompanhar a seleção brasileira em si e fazer uma outra Copa, uma segunda Copa, só cobrindo o Brasil. E essa aí eu falo que eu não vi nada da Copa, e eu não vi nada mesmo. Você não consegue. Quando você está completamente imerso numa seleção, você vive aquele ambiente ali, você só vive para aquilo, você não consegue assistir nenhum jogo, muitas vezes você não sabe nem o que está acontecendo nos outros jogos, mas também é uma experiência muito legal de você acompanhar o Brasil integralmente assim numa Copa. Realmente, para a gente que faz faculdade de comunicação, saber se comunicar com vários outros países, com outras línguas, é muito importante também, até porque você vai ser enviado como correspondente, até se limitar para ficar só no Brasil, assim, não é conseguir explorar o que essa profissão consegue dar para a gente, que a gente viaja, então é sempre muito importante a gente conseguir se comunicar. Mudando agora um pouquinho de assunto, você também comentou bastante do Flamengo, você cobre desde a época da reconstrução dessa equipe. Como é que foi para você crescer, de certa forma, com o time também, né? Agora, nesses últimos anos, cresceu muito, para mim, é uma das melhores equipes do Brasil, da América do Sul. E também, como é que foi cobrir a Liberta e o Mundial de 2019?
Eu cheguei no Flamengo, era mato mesmo, porque lá no Ninho do Urubu era só lama e mato, não tinha nada. De noite, me lembro que ficava mó breu, assim, quando eles treinavam à tarde, a gente ia pra coletiva lá dentro do container, ninguém podia se mexer, porque se andasse enquanto tava falando, fazia... Não tinha que ficar todo mundo paradinho. Acabava a entrevista pós-treino da tarde, já estava um breu no Ninho do Urubu, não tinha iluminação nenhuma. Eu gravava, aí o ônibus do Flamengo ficava parado lá no fundo, eu gravava as passagens com o cinegrafista jogando a luz assim no ônibus, aí iluminava aquele flá assim do ônibus e era o cenário para gravar as coisas porque não tinha luz. Então, assim, foi exatamente isso, né? Eu tive a oportunidade de viver essa reconstrução do Flamengo, começo a cobrir o clube. Assim, eu já tinha feito algumas outras coisas do Flamengo, título carioca de 2014, a Copa do Brasil de 2013, que foi o último título do Flamengo no Maracanã, um título nacional, no caso, contra o Atlético Paranaense. Essa eu cobri, eu ainda não era setorista de Flamengo, mas eu cobri, eu fui para o Paraná, fiz o jogo de ida, que na época foi na Vila Capanema, o Atlético estava reformando a Arena da Baixada para a Copa, e aí eu fiz o jogo de ida lá e depois fiz o jogo de volta no Maracanã, o Flamengo foi campeão, então eu já tinha feito algumas coisas pontuais assim do Flamengo, mas eu não fazia dia a dia, né? Porque era a época que eu estava com o esporte olímpico. E aí eu chego no Flamengo naquele final de 2016, o Bandeira era o presidente, estava nesse momento de reconstrução, e depois era o Zé Ricardo, técnico, né? Embora interino, o Flamengo conseguiu avançar e chegar até a brigar pelo brasileiro daquele ano de 2016, né? Que é ali que surge a história do cheirinho. E foi um momento, assim, muito legal, porque foi um momento de virada. É um momento em que o Flamengo começa a se reconstruir, e aí você começa a ver as mudanças visuais, porque o CT começa a se modernizar, a estrutura vai mudando, começam a chegar jogadores mais relevantes. Em 2015 já tinha chegado o Guerreiro, em 2016 chega o Diego Ribas, aí na sequência vem o Everton Ribeiro, o Vitinho, e aí você começa a ver essa mudança como um todo, né? A estrutura mudando, o elenco mudando, e sempre foi um clube de grande apelo, né? Um clube de grande repercussão. Então, sempre, eu costumo dizer, né? Hoje você olha para trás, quando eu fui em 2017 para aquela Libertadores lá, todo mundo acreditava que o Flamengo ia brigar pelo título da Libertadores daquele ano. Você olha para aquele time e você fala, gente, meu Deus do céu. Mas é isso, porque sempre foi um clube de grande repercussão e que sempre tinha que estar brigando, mesmo esquecia que não tinha estrutura, que não tinha elenco. Então, assim, foi muito legal passar por todo esse processo e ter a oportunidade depois de estar ali vivendo o momento da cereja do bolo, né? É o momento quando as coisas se transformam de fato, né? Quando o Flamengo vira um timaço, e eu vou dizer para vocês, 2019 foi um dos meus melhores anos de trabalho. É muito prazeroso trabalhar num time daquele, sabe? Você pode vir quem for para entrevista coletiva e para zona mista que vai ter coisa boa. Não tem nenhum jogador mediano. Só tem craque no time. Então, é muito bom ver um futebol daquele, um ambiente daquele. Tá sempre num estádio com 60, 65 mil pessoas, onde tudo tem uma repercussão imensa. Então, foi um ano muito especial, embora tenha sido um ano que começou de uma forma muito dura, né? Porque começa com um incêndio no Ninho do Urubu. Eu nunca imaginei na minha vida ter que fazer a cobertura de algo tão, tão triste, tão doloroso, né? E depois termina daquela forma. Então, foi um ano, assim, incrível poder viver aquela final de Libertadores. Eu já tinha feito uma final de Libertadores em 2013, quando o Galo ganhou do Olímpia lá no Mineirão. Mas era completamente diferente, porque eu não tinha relação com as pessoas e nem com o ambiente e nem tinha feito a campanha inteira. Simplesmente quando o Atlético chega na final, precisou deslocar uma equipe do Rio para BH e eu fui. E aí tive a chance de cobrir aquele título, fazer uma final de Libertadores, foi muito legal, mas era diferente, era final em 2 jogos, era um clube que eu não cobria no dia a dia, que eu não tinha uma relação. 2019 não, né? Eu fiz a campanha inteira do Flamengo, era um clube que eu já cobria há 3 anos, era um ambiente de final única, foi uma final Flamengo e River, então assim, foi incrível. E depois ainda veio, né, esse presente que foi poder ir para o Mundial, fazer Flamengo e Liverpool no país da Copa, né, que já foi uma chance de conhecer um pouco do Catar. Então, foi um ano incrível. Eu posso dizer para vocês que é muito, muito legal cobrir o Flamengo, porque o Flamengo de hoje, né,
na verdade, assim, sempre foi legal cobrir o Flamengo, porque o Flamengo é um desafio muito grande, né? É um clube de muita repercussão. Então, até quando tá mal, esse ano teve aquele momento ali de Paulo Souza, Sai, Dorival, foi um momento de trabalho muito intenso, mas é muito bom, porque é algo que te dá muito retorno, é um clube de muita repercussão. Então, continua sendo muito legal, porque é um time com os caras acima da média, assim, de talento, de inteligência, de conhecimento do futebol, até da nossa profissão. Então, é muito legal. E só uma curiosidade, talvez acho que eu nunca tenha falado disso, a primeira grande cobertura de Flamengo que eu fiz e que me deu a noção do que era trabalhar com o Flamengo foi muito lá atrás. Eu nem era setorista, mas por um acaso eu estava escalada no dia e aí eu fiz aquilo e depois continuei acompanhando. E foi a primeira vez que eu ganhei muitos seguidores no Twitter, que eu falei, caraca, olha o meu Twitter, como tá crescendo. Que foi quando o Ronaldinho Gaúcho estava para chegar no Flamengo. Eu fui fazer plantão na porta do prédio da Patrícia Morim, na época, lá na Zona Sul do Rio, onde o representante do Milan ia jantar com ela, e aí a gente ficava lá esperando, igual o jornalismo investigativo. E aí eu comecei a postar as coisas no Twitter naquela época e tal, e depois confirma, aí eu faço a apresentação do Ronaldinho Gaúcho na Gávea, que foi uma loucura. E aí eu me lembro que é a primeira vez que eu ganho seguidores no Twitter, eu falo, caraca, nossa, olha, ganhei 500 seguidores de ontem para hoje. Então, assim, foi quando eu comecei a ter dimensão do que era isso, e isso era em 2011, talvez, né? E, gente, hoje virou uma coisa, assim, inacreditável. Então, é uma parte muito legal da minha história que eu espero continuar vivendo, né? E fazendo um bom trabalho para continuar vivendo por muito tempo. Eu imagino como deve ser incrível, né? Você falou que cobriu o Mundial, assim, você cobriu o Flamengo e Liverpool. O Liverpool era o melhor time do mundo, o Flamengo com um elenco, o melhor time do Brasil. Então, assim, esse jogo foi incrível de ter assistido, eu imagino como é que foi para você cobrir. E eu queria perguntar o que você mais gosta, das coberturas que você fez, qual que você mais gostou? De cobrir uma final de Libertadores, ou uma final de Champions, ou uma final de Mundial? E quais são, assim, e também quais são as maiores diferenças de uma final de Libertadores para uma final de Champions? A mais especial da minha carreira é o Mundial de Handebol. A que eu mais gostei foi a Libertadores de Lima, Flamengo e River Plate. O Mundial também foi muito legal. Acho que a principal diferença, nesse caso, assim, para mim, né? Eu nem vou dizer, por exemplo, os meus colegas que são correspondentes na Europa, eu acho que para eles cobrir uma final de Champions deve ter mais ou menos a mesma sensação que eu tenho de cobrir uma final de Libertadores aqui. Porque, vamos supor, vamos falar o Fred, né? A Tati, vamos falar a Tati, da última, o Real Madrid. A Tati é meio que setorista de Real Madrid. Ela vive aquele ambiente ali todos os dias, ela acompanha o Real Madrid em todas as rodadas da Champions, ela traz as notícias do clube todo dia, ela consome aquilo, ela vai nas coletivas, ela conhece as pessoas, ela tem anos de relação com as pessoas. E aí ela vai para uma final da Champions e vê o Real Madrid ser campeão e tem a oportunidade de cobrir aquilo. Eu acho que deve ser mais ou menos a mesma sensação que eu tive, né, em 2019, de acompanhar o Flamengo em todas as rodadas, viver aquilo, já está ali há muitos anos, e acompanhar o clube sendo campeão. Quando eu fiz a final da Champions, eu fiz em 2015, eu fui só para a final da Champions, eu assistia a Champions todas de casa, não era um clube que eu cobria, mas é uma experiência única, incrível, é você pensar, eu estou numa final de Liga dos Campeões. E quando eu falo que o universo conspira, que Deus é muito maravilhoso, o Barcelona ainda foi campeão e o Neymar fez um gol na final. Não podia ter nada de mais incrível para viver naquele momento, né? Eu tive a chance de ver ao vivo a Champions que o Neymar ganhou. Então, foi diferente, foi desafiador, porque eu tive que estudar muito, não era algo que eu estava acostumada, que eu cobria no dia a dia. Então, eu tive que estudar muito, me preparar muito para chegar lá e fazer a cobertura, mas foi incrível. E eu acho que seria a mesma sensação, dando o exemplo da Tati, se ela fosse deslocada hoje para fazer uma final de Libertadores sem ter acompanhado a competição como um todo, mas ela iria se preparar, iria fazer e certamente ia ter um lugarzinho especial lá na história dela de fazer uma final. Mas eu acho que é isso, assim, acho que a principal diferença não é nem das competições, as duas são incríveis, obviamente na Champions a gente está falando dos melhores jogadores do mundo, mas
são formatos parecidos, né? De competição, de representatividade para cada continente, e são competições incríveis de cobrir. E foi uma oportunidade única ter ido para aquela final de Champions, viver aquele ambiente, ouvir o hinozinho tocando enquanto os times entravam em campo e ver o Neymar fazendo um gol de título para o Barcelona, acho que foi muito especial também. Bom, isso realmente não tem comparação, um sentimento desses, mas agora falando sobre um assunto meio chato, que é ainda meio revoltante, que é o assédio nas mulheres durante as transmissões, que muitos homens ainda acham que as mulheres estão lá como um objeto, não valoriza que a mulher tenha a mesma importância que um homem no jornalismo esportivo. E em 2018, infelizmente, você teve que passar por isso em uma correspondência, uma cobertura. E eu queria saber como é que foi para você isso, como é que você lidou, o que passou pela sua cabeça um homem meio que invalidar o seu trabalho como jornalista. Como é que foi para você esse momento? Acho que até hoje a sensação é a mesma. Talvez hoje eu tenha um pouco mais de maturidade para lidar com isso, né, do que eu tinha lá atrás. Se vocês procurarem, tem um vídeo que viralizou comigo já na Copa de 2014, de um trechinho que chega um alemão lá e fica me perturbando, eu estava entrando ao vivo, ele fica enchendo o saco e eu respondo assim, fala alguma coisa do Fred, né, que era o atacante do Brasil na época. E esse vídeo virou meme depois, porque obviamente o Brasil perdeu por 7-1, e como eu disse, eu sou muito patriota, o cara vai chegar, encher o meu saco ao vivo de camisa da Alemanha antes do jogo, eu vou valorizar os meus, né? Mas esse cara viralizou só essa parte, mas esse cara já tinha tentado me beijar. Só que foi num momento que a gente estava falando do Neymar com a Bruna Marquezine, eu nunca vou me esquecer. E aí o meu chefe fala para mim no retorno, fica tranquilo que não estava no ar. Porque eu estava falando, ele tenta me beijar, mas no ar estavam passando ilustres do Neymar. Então estava só a minha voz de fundo, as pessoas não viram. Então não tem esse vídeo em nenhum lugar. Tem só a parte depois que volta, ele está enchendo meu saco com o negócio de Alemanha. Mas já tinha acontecido lá. E aí na Copa de 2018, especialmente, acho assim, a Rússia não é um país que tem muitas leis que favoreçam as mulheres ou que protejam as mulheres. Então já era um ambiente meio estranho por isso, sabe? E isso tinha acontecido ao longo de toda a Copa. Não só de russos, mas de pessoas de todos os lugares do planeta. E eu já ficava meio ressabiada. Quando eu estava pronta para entrar ao vivo, eu já ficava sempre com a minha visão periférica ligada. Às vezes eu ainda não tinha entrado, estava só parada lá de frente para a câmera esperando. Quando eu via algum vulto de pessoa se aproximando, eu já virava e meio que dava uma encarada assim, porque estava acontecendo direto. E aí, quando chega no último dia da final, que a gente vai lá na FanFest fazer o ao vivo, eu falo para eles, olha, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais. Vocês imaginam, gente, estava 2 meses fora de casa, estava no meu limite físico e emocional, e eu não aguentava mais toda hora ter que ficar me esquivando. Então eu falei, se vier alguém, eu não quero saber, eu vou virar e vou dar com o microfone na cara, eu não vou nem olhar quem é. Porque eu já estava consumida, assim, sabe? De muita raiva, de muita impotência, de muito ódio, de ter que ficar 1 mês ali, toda hora ter que ficar debatendo isso, e era muito chato, muito chato. E aí foi o que aconteceu, vem um indivíduo, era um gringo, nem me lembro a nacionalidade, e tenta me beijar, e aí eu, na hora, já viro com o microfone e falo alguma coisa para ele sair, assim, xingo ele de alguma coisa. Ele desviou, então não pegou nele, e a gente estava no ar, né? E aí depois todo mundo falou, caraca, se pega e quebra o nariz dele, olha a merda que é dar. Quero nem saber que quebra o nariz dele. Porque, assim, você chega num nível que você está esgotado psicologicamente, mentalmente, e, assim, você já fica mal, como aconteceu com a minha colega Jéssica agora, não sei se vocês viram o vídeo da ESPN no jogo do Flamengo, né? Com o Corinthians, se eu não me engano. Foi, ou Vélez. Foi um recente agora no Maracanã. Mesmo que seja a primeira vez, você já fica desconcertada, você fica com vontade de chorar, você fica sem reação. E aí eu acho que isso é mais comum. Nas primeiras vezes que aconteceram comigo, eu fiquei sem reação. Eu fiquei com raiva. A pessoa some rapidamente na multidão. Você tá no ar, você não tem a chance de responder na hora, você tem que continuar. E quando você olha, a pessoa já sumiu. E aí você se sente suja, você se sente um lixo e você fica sem reação, entendeu? E aí, depois de um tempo, aquilo vai se transformando numa raiva, né? E aí, sim, isso não acontece sempre, né? Acontece esporadicamente, quando você está exposto, às vezes, na rua, fazendo uma coisa com torcida, em competições maiores ou que tem mais gente. E aí você não aprende a se calejar com aquilo, sabe? Você viveu a experiência já, você sabe o que você sentiu, mas aí passa 2 meses, se aquilo acontece de novo, você se sente podre igual.
A Copa não, estava acontecendo todos os dias, era todo dia. Já fica ligado se alguém vai vir aí. Se alguém se aproximar de mim, tu faz sinal que eu vou virar. Não sei o quê. E aí aquilo vai te consumindo, então você vai ficando possuído pela raiva. E eu lamento muito, Brasil, que não tenha acertado o microfone na cara daquele imbecil lá naquele momento, porque seria bom demais. Porque, sabe, não dá para explicar, gente. Não dá para explicar o que se sente. E, infelizmente, é algo que a gente ainda tem que conviver. Isso aconteceu comigo em 2018 na Copa. Isso aconteceu com a Bruna Deltra, quando ela trabalhava com a gente lá no Esporte Interativo, num jogo do Vasco, que quando surgiu o movimento Deixa Ela Trabalhar. Foi um movimento gigante, a gente falou muito sobre isso. E aí passaram anos, 2022 acontece com a Jéssica, com um cara velho que tem idade para ser o pai dela e que está no Maracanã com o filho dele do lado. E nem isso inibe ele a ser um idiota, um imbecil completo. Então, assim, infelizmente a gente tem que estar preparado e conforme a gente vai adquirindo maturidade, a gente vai aprendendo como reagir. Mas, assim, o principal que eu acho que fica de exemplo desse último episódio é as pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam nos defender. Elas precisam se posicionar, porque a gente está completamente vulnerável. A gente está no ar, a gente não tem o que fazer. Eu admito que aquilo que eu fiz de virar e bater com o microfone foi perigoso. Eu podia ser agredida, eu podia ser presa, sei lá, porque não sei qual é a lei lá na Rússia, mas foi uma forma de botar para fora o ódio que eu estava sentindo de tantos dias seguidos passando por aquilo. Mas a gente precisa que as pessoas se posicionem. E no caso da Jéssica foi muito importante porque foram colegas homens que estavam ali e que reagiram na hora e que seguraram o cidadão e levaram lá para o GCRIM. Então, a gente não pode deixar passar, a gente não pode se acostumar, a gente não pode se envergonhar, a gente não pode achar que é comum e que é mais um e que, engraçado, rir. Não, não é engraçado, não é para rir. É para reagir, sabe? E reagir da forma correta, segurando e levando para responder por isso como aquele imbecil está respondendo. Então, é uma parte certamente muito triste da nossa profissão, Isa. Realmente, porque esses homens que fazem isso só respeitam os homens. Então, tem que ter alguém para... A mulher não precisa de homem para defender a gente, mas quando é um homem assim que só respeita os hommes... Aí também tem que ter essa ajuda e também... Não, e só para você ter ideia, no dia seguinte, com pessoas conhecidas do ambiente que eu frequento, fora futebol, quando vieram, vi o vídeo lá e tal, não sei o que, você conhece ela e tal, não sei o que, as pessoas faziam... e aí eu respondia falando, se merda tem que ser preso mesmo e tal, não sei o que. Então agora no carnaval, se as pessoas se vier mulher tentar me beijar, eu vou levar para delegacia, sabe? Uns comentários assim que eu fico abismada, sabe? E é isso. Isso são as pessoas, das mais esclarecidas até as menos esclarecidas, é esse tipo de comentário que a gente tem que ouvir ainda. Mas ele foi só um beijo na bochecha. Então agora, no carnaval, quando a mulher vier tentar me beijar, eu vou chamar a polícia. Dá vontade de vomitar, gente, sem brincadeira. Porque fala que acontece direto com homem, só que a gente não vê homem reclamando disso. Aí só porque o homem não reclama, as mulheres também não tem que reclamar, então ninguém tem que passar por isso, nem homem, nem mulher, ninguém tem que ser assediado no trabalho, só que a gente percebe que os homens, eles não reclamam quando isso acontece com eles. Então, não é só por isso que as mulheres têm que ficar quietas e não reclamar, porque a gente está num ambiente de trabalho, então ninguém está lá para ser assediado, ninguém está lá para fazer brincadeirinha com os torcedores, a gente está lá para trabalhar. E para finalizar a nossa entrevista, a gente tem 2 quadros aqui no Arquibancada. O primeiro é o Momento Flashback, que a gente vai... falar um tema e você relembra algum momento sobre isso, e aí o primeiro é com a Júlia. Bom, a gente quer saber um perrengue que você teve durante alguma cobertura de trabalho. O maior perrengue que eu já tive na vida foi quase ter morrido lá no Mundial de Handball na Sérvia. Eu tive uma alergia muito forte que eu nunca tive na vida, nunca tive alergia a nada, nunca nem tomei remédio para alergia. E na véspera da estreia do Brasil no Mundial, eu passei mal na madrugada, fiquei cheia de coceira no corpo. Quando acordei de manhã, tive uma sensação de desmaio e aí fui ver no espelho, eu estava cheia de placa vermelha assim no corpo, aquelas placas altas. E aí fui socorrida, o médico da seleção me socorreu e falou que se eu demorasse mais alguns minutos para ir, talvez aquilo tivesse fechado a minha garganta e eu podia ter morrido. E era só o início do Mundial, depois vieram 20 dias pela frente, eu fiquei 20 dias lá na Sérvia trabalhando, tomando remédio todos os dias, só comia arroz branco,
peito de frango só com sal e batatinhas, porque não sabia, todo mundo desconfiava que era uma carne muito vermelha, que ninguém sabia de que era, porque lá na Sérvia, principalmente no interior, era muita coisa estranha assim para comer, as pessoas não falavam inglês, e aí, como ninguém sabia qual era o motivo real, então estava um inverno de menos 13 graus, eu tinha que tomar banho de morno para frio, porque senão a água podia irritar a pele que estava alérgica, só arroz, frango grelhado com sal e batatinhas. E foi isso. Depois voltei para o Brasil, nunca mais tive alergia na vida, nunca mais tomei um remédio de alergia, ninguém sabe o que aconteceu. Mas foi um perrenguinho. Uma história dos bastidores da sua profissão. Uma história de bastidores. Deixa eu pensar. Contar uma história que eu até contei esses dias num vídeo. Minha primeira cobertura de seleção brasileira, né, foi em 2011. Eu fui para a França, fiz um Brasil e França. Brasil e França, lá no Stade de France, o Mano Menezes era o técnico do Brasil, o Brasil perdeu o jogo, foi a minha primeira vez na seleção, eu viajei sozinha, né, eu tinha 23 anos, eu ia lá com a câmera, filmava, montava tripé, filmava, me gravava, editava, mandava, e aí o Galvão Bueno estava lá pela Globo também nessa cobertura, ele ia narrar o jogo de lá, e aí a gente estava no treino de véspera lá no Stade de France fazendo as imagens do treino, eu deixava o tripé montado, eu filmava, ia lá para frente do tripé, gravava e o Galvão parou do meu lado. Era a primeira vez que eu estava vendo o Galvão na vida, imagina. E falou assim, você cobra o escanteio e corre para cabecear, tá jogando nas 11. Aí eu ri assim na hora e voltei pro hotel completamente feliz com aquilo, né? Que era um perrengue danado, né? Você andar com todos os equipamentos sozinho, peso, gravar, voltar num país que você não conhece. Várias vezes eu acabava o trabalho, ia pro hotel, chorava, quero voltar para minha casa. E aí recebi um elogio do Galvão na primeira vez que estava vendo o Galvão na vida, então aquilo ali, ganhei meu dia, é uma história que eu guardo para sempre. São momentinhos, né, que a gente vai juntando e vai colecionando. Eu imagino, né, como deve ter sido para você, assim, ouvir isso do Galvão Bueno, que é uma referência para todos nós, né? E agora eu queria saber uma viagem marcante, uma viagem profissional. Viagem marcante. Deixa eu pensar. Acho que eu vou colocar o Catar, né? O Mundial de Clubes, né? Pô, foi uma coisa muito diferente ir para fazer um Flamengo no Mundial de Clubes, mas mais por ser o Catar, né? Que é o país da próxima Copa, ter a oportunidade de conhecer uma cultura completamente diferente da nossa, é tudo completamente diferente. Foi uma viagem longa, 14 horas de voo de São Paulo até Doha, depois 16 horas na volta. Mas foi muito legal mesmo, porque foi uma competição legal num país curioso de conhecer, já criando uma experiência para conhecer o país onde o Brasil vai jogar e ser hexa, se Deus quiser. Então, acho que essa foi uma viagem legal de fazer. Bom, agora fechando o nosso momento flashback para o nosso quadro Na Lata, que ele é um quadro que nós vamos falar algum tema e você responde na lata. Não precisa explicar, se você quiser explicar, sem problemas. Bom, O primeiro é Copa do Mundo ou Olimpíadas? Olimpíadas. Champions ou Liberta? Vou defender o meu, né, gente? Liberta. A melhor torcida do Brasil? É difícil escolher uma. Em as de festa, com certeza Fortaleza e Ceará. Nunca vi nada parecido com aqueles mosaicos e aquelas festas que as duas torcidas fazem no Castelão. Aqui canta o tempo inteiro, definitivamente é do Corinthians. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Agora, um sonho profissional que você ainda não alcançou. Um sonho profissional que eu ainda não alcancei. Boa pergunta. Acho que é difícil eu falar assim, um sonho que eu ainda não alcancei.
eu seria até injusta falar isso, porque, graças a Deus, eu consegui, acho que, realizar tudo que estava na minha listinha inicial, assim, sabe? Eu fui para a Copa, eu fui para a Olimpíada, eu fiz final de Champions, final de Libertadores, Mundial de Clubes, tudo de mais legal que vocês possam imaginar, eu já tive a oportunidade de viver. Então, hoje, eu acho que não tem um sonho profissional que eu ainda não alcancei. Eu acho que tem sonhos profissionais que eu quero continuar alcançando. Eu trabalho hoje exatamente da mesma forma que eu trabalhava lá em 2010, quando eu comecei. Com a mesma energia, com a mesma atenção, com a mesma dedicação. Então, eu quero continuar alcançando. Se o clube que eu estou cobrindo avançar nas competições, eu quero ir para mais uma final de Libertadores. Se eu tiver a chance de ir para essa Copa que eu ainda não sei, eu quero ir para mais uma Copa do Mundo. Todos os desafios sempre vão me motivar muito. Há pouco tempo eu fui para a Florida Cup, foi um grande desafio para fazer transmissão com Chelsea e Arsenal, que são clubes que eu não acompanho tão a fundo no dia a dia, que eu tive que estudar muito para fazer. E é isso que me motiva, assim, eu quero sempre ter novos desafios. Então eu me dedico para isso dia a dia, independentemente das coisas que eu já fiz, da história que eu carrego, da importância que eu tenho. Eu me dedico com a mesma energia lá de 2010 para estar sempre sendo lembrada. E, se Deus quiser, espero fazer muitas outras grandes coberturas. Esse ano ainda tem pela frente, com certeza, a final da Libertadores do Flamengo. E aí, quem sabe, não vai ter um Flamengo e Real Madrid aí no ano que vem no Mundial de Clubes. Então, assim, não tem um sonho que eu ainda não alcancei, mas tem vários sonhos que eu quero continuar alcançando. Eu imagino o tamanho da felicidade, né? De a gente pensar qual é o nosso sonho jornalístico e você conseguiu alcançar isso tudo. E é incrível que você aceitou participar aqui com a gente. Eu amo fazer o podcast porque eu amo ouvir as histórias dos nossos entrevistados, cada detalhe, assim, sabe? E é uma coisa que enche meus olhos, enche meus ouvidos. E, enfim, se Deus quiser, nós aqui também vamos ter uma carreira assim, linda como a sua. Quero agradecer, Monique, muito pelo seu tempo, por ter aceitado participar aqui com a gente. A entrevista foi incrível. Eu estava até vendo o seu LinkedIn e eu vi que você gosta de ajudar as pessoas que estão no começo do jornalismo, que estão estudando. Bem lembrado. Eu até não falei disso aqui, porque agora eu acabei parando um tempo, mas no período da pandemia eu fiz um projeto, né? Eu tava muito agoniada em casa, e aí fiz um projeto e toda sexta-feira eu fazia uma live e trazia um convidado especial do meio para falar para a galera, e era gratuito, e aí foi um período muito, muito, muito legal. Que a gente sempre tinha toda sexta-feira 80, 90 pessoas, gente do Brasil inteiro, não tinha nada para fazer, ninguém podia sair sexta-feira porque a gente estava na pandemia, então era um encontro marcado que a gente tinha ali toda sexta-feira, e aí foi gente de vários veículos diferentes, o Everaldo Marques, narrador, que é muito meu amigo, a Dani Boaventura participou, a galera lá da TNT, muita gente participou, a Isa Palhari participou com a gente, então... depois disso, isso acabou virando um curso, né? Eu não consegui fazer muitas turmas, acho que a gente fez 3 turmas, depois a rotina voltou porque acabou a pandemia, não, mas acabou o período de home office, né? Então a gente voltou e aí a rotina não deixou, mas foi muito incrível. E o mais incrível, várias dessas pessoas que passaram na live hoje estão trabalhando com a gente na TNT. Então... quero até mandar um beijo para eles aqui e dizer, né? Só falei isso para dar um exemplo para vocês que é possível, assim, que hoje a gente tem um mar de oportunidades com a internet. A gente não precisa, a gente não depende que alguém aceite o nosso currículo e a gente vá lá fazer um trabalho. A gente pode criar o nosso próprio canal no YouTube, nosso podcast, nosso perfil na rede social, fazer a cobertura para a gente e mostrar o nosso trabalho ali. E foi assim que essas pessoas, né, na live, mostrando seu interesse, seu conhecimento, mostrando um pouquinho do seu trabalho, elas foram despertando o interesse nelas. E aí hoje a Lari, a Duda, o Isaac, várias pessoas estão lá com a gente na TNT e que surgiram desse projeto aí da pandemia nas lives. Então, espero poder inspirar um pouquinho todo mundo que estiver acompanhando a gente aqui hoje também. Tenho certeza que inspirou. Aqui no Arquibancada a gente corre muito atrás, né, dos nossos sonhos, então eu acho que
Isso faz a gente ter uma noção maior de como é o jornalismo, a gente poder ouvir vocês. E, enfim, é uma felicidade muito grande. E também quero deixar aqui a Isa para ela fazer as considerações finais para a gente encerrar nossa entrevista. Muito obrigada, Monique, pelo seu tempo, por estar aqui. É sempre muito bom a gente, no começo, já ter conversar com alguém que tem muita bagagem, alguém que passou por muita experiência. É sempre muito bom, e ainda mais uma representação feminina, que significa muito para mim, para a Júlia, para a Marcela, que ia fazer a entrevista, mas de última hora não conseguiu. Então, é muito importante a gente ter esse guia do que a gente pode fazer, e ainda mais uma pessoa que está disposta a ajudar as pessoas que ainda estão começando. É muito bom ter pessoas assim que, além de já estar trabalhando, querem ajudar as pessoas que estão começando. Então, muito obrigada por ter conversado com a gente. Foi muito bom conversar com você. A cada entrevista a gente conhece mais essa nossa profissão, nossa futura profissão. Então, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, meninas, agradeço o convite, agradeço ao Christian também, que foi quem me procurou no primeiro momento. Desculpa pela demora para conseguir estar aqui, que às vezes a nossa rotina é bem complicada. Essa semana está um pouco mais tranquila por conta da data FIFA, mas é um prazer para mim sempre poder falar um pouco da nossa profissão, que tem seus desafios, tem suas dificuldades, tem seus momentos tristes, mas é uma profissão incrível, encantadora, que enche o nosso coração, que preenche mesmo. Então, muito obrigada pelo convite, e o que vocês precisarem da minha parte podem contar comigo. Espero em breve ouvir as histórias de vocês por aí também. Tomara que dê tudo certo. Agradecer de novo, Monique, a todo mundo que chegou até aqui acompanhando a gente. Agora vão começar a aparecer aqui as nossas redes sociais para vocês seguirem Marquibancada. A gente tem lives diárias todos os dias no YouTube, falando muito sobre futebol. A gente também tem o Zone, que a gente fala sobre futebol americano. Enfim, agradecer, e aqui encerra mais um podcast da Arquibancada. Tchau, gente!